Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Casa Assombrada, terceiro episódio, We Keep Going. Queria dizer-vos que isto é um projeto independente e toda a ajuda é bem-vinda. Portanto, façam like, gostem, subscrevam, essas coisas do costume. Se quiserem contribuir financeiramente, temos também agora uma página de Patreon, onde podem aceder a conteúdos exclusivos e, dependendo do escalão, participar em processos decisórios relativamente ao futuro e desenvolvimento do canal. Hoje temos como entrevistada uma figura maior da esquerda portuguesa, socióloga, professora, eurodeputada, deputada, entre outras coisas, e vice-coordenadora do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. A entrevista tem uma semana, entretanto aconteceram algumas coisas, mas é interessante ver que previsões é que se concretizaram e que não se concretizaram, sobretudo quando falamos das presidenciais. De resto, ficámos a conhecer um bocadinho melhor a Marisa. E é isso. Estou a falar baixinho para não acordar os espíritos. E porque são 3 da manhã. Espero que apreciem. Beijinhos. Obrigado por vires ao Casa Assombrada. Obrigada por convidar. Bem-vindo à nossa humilde casa, onde confrontamos fantasmas e demónios e apanhamos um frio do caraças. Assim nota-se, não é? Diga-se na imagem. É que se metesse aqui uma lareira, acho que pegava tudo fogo. É possível. Eu estava a ver a tua página do Wikipédia e, para além destas coisas todas que eu já disse, tu ainda fazes um programa na Antena 1, Geometria Variável, e isso parece um bocado impossível de fazer tudo só uma pessoa. Tu foste tu que escreveste a tua página do Wikipédia? Não foi. Não escrevi lá rigorosamente nada. Quem é que escreve estas coisas? Não faço ideia. Para ser assim muito honesta, acho que foi quando foi da primeira candidatura às presidenciais, houve algumas pessoas que eu conheço e que me conhecem e que puseram lá mais alguma informação porque estava pouca. Eu já não vou lá há muito tempo, mas lembro-me que estava com um nível de detalhe que até me assustou. Eu queria imprimir, mas depois os senhores disseram-me que iam ser 6 folhas e eu, não vou... Não vale a pena. Desperdiçar papel, não é? Não justifica. Tu és workaholic. Sim, mas menos do que já fui. Porque tiveste uma situaçãozinha. Sim. Há uns anos. Sim. Tens mentalidade de Cristiano Ronaldo? Não quero ser multimilionária, não é preciso. E, sobretudo, não me vejo a representar ou a apoiar um fascínio na Arábia Saudita. Não há dinheiro no mundo que compre essa cumplicidade e, portanto, não tenho mentalidade crescente. Respeito muito, ou seja, como jogador, e eu consigo fazer essa separação. Como eu gosto de futebol e gosto mesmo, se eu não conseguisse fazer a separação do jogo e do resto, estava um bocadinho... És de que equipa? Académica e Benfica. Portanto, és do Benfica? Não. Eu, aliás, já fui ver muito mais jogos da Académica do que do Benfica. Ok. Sigo mais a Académica, agora que está um bocadinho... É que a malta de Coimbra tem sempre uma resposta assim. Começa pela Académica e depois diz o outro clube. Não, mas estou a falar sério. Eu ando perdida com muitas coisas da formação da equipa e tudo mais, mas vou saindo dos resultados. Apercebi-me que o neto do Cavaco Silva veio para cá jogar, enfim, uma série de coisas. Mas o que eu estava a dizer, eu respeito essa separação, ou seja, o Ronaldo não tem que ser perfeito e maravilhoso para ser um maravilhoso jogador de futebol. E é, de facto, é muito competente. E acho que já nos ajudou a dar muitas alegrias e tudo isso, mas não, mentalidade não. Há muita gente que é Cristiano Ronaldo, que dá o símbolo máximo de patriotismo, e acho que é um falso patriotismo. Eu gostava de saber o que é o patriotismo para ti e quais os símbolos. Eu tenho dificuldade em perceber um símbolo de patriotismo, ou seja, na visita que ele faz agora à Casa Branca, que fez, no encontro que tem com o Trump, está a representar Portugal. Eu não acho. Eu sei que muitas pessoas o viram assim. Não só estava numa delegação oficial da Arábia Saudita, como não tinha rigorosamente nada a ver com Portugal, e como eu espero que não seja visto como uma representação de Portugal por aquilo que era o que representava essa visita. Eu não sei se tenho grandes símbolos de patriotismo, não sei. Há muitas coisas que eu gosto neste país, eu gosto da maneira como nós fizemos a Revolução. Muito fofinha. Ou seja, gosto e fico super contente e orgulhosa de poder contar essa história a toda a gente. E há um conjunto de coisas que eu me identifico, mas essa ideia do patriotismo ser uma coisa fechada dentro de fronteiras, ou alargada nas fronteiras, mas só para uma visão um bocadinho colonial do mundo,
eu não me identifico com ela. É óbvio que eu também não ignoro aquilo que acontece na realidade. Eu viajei pelo mundo inteiro e é raro o sítio em que eu esteja em que eu diga que sou portuguesa e não me digam Cristiano Ronaldo. Portanto, em qualquer sítio que eu vá e que falo com as pessoas e digo que sou portuguesa, estou a falar de Cristiano Ronaldo. Isso é normal que seja assim. Mas Tens referências? Eu tenho várias referências, mas várias, e nem sequer tenho que concordar muito com elas para tudo. Por exemplo, agora que estamos a passar 40 anos da eleição de presidenciais de 1986, eu lembro que, era miúda, não é? Estava no início do ciclo preparatório quando foram essas eleições e eu lembro de olhar com um fascínio enorme para a Maria de Lourdes Pintacilgo. Enorme. Ou seja, aquilo ser muito importante para mim ver uma mulher a concorrer nas eleições no meio daqueles homens todos, porque a política era um mundo de homens, ainda é, mas enfim. E eu lembro dessa referência ser uma referência muito importante para mim. Aliás, cheguei a ter um calendário que tinha a cara da Maria Lourdes Pintacilgo no primeiro gabinete que tive no Parlamento Europeu. Não concordava com tudo e não tenho essa perspectiva da vida que ela tem do ponto de vista do seu catolicismo, não partilho disso, mas era uma mulher que me inspirou muito. Vês um futuro em que não seja dominado por homens? É que as mulheres preenchem as nossas faculdades, as nossas universidades? Eu vejo, ou seja, não sei quanto tempo é que demoramos a lá chegar, mas vejo, apesar de tudo, já não é bem a mesma coisa do que era há uns anos atrás. E houve muita gente que enfrentou muitos poderes e muitas instituições para nós podermos estar até sequer a falar disso neste momento. E há diferenças profundas em relação ao passado. A democracia em si mesmo introduziu uma diferença muito grande em relação ao que era o papel das mulheres durante a ditadura. Não é linear, nunca foi, não vai ser, mas acredito que se possa ter sim uma sociedade mais justa. E não é só entre homens e mulheres, uma sociedade mais representativa também do que é a diversidade social. Eu queria também introduzir um segmento chamado segmento de fofoca, fazer umas perguntas mais pessoais. Eu não tenho muito talento para isso, mas está bem. Pois, as pessoas não sabem muito sobre ti, não é? Mas eu fui aconselhado por amizades femininas a não o fazer. Disseram, não perguntarias isso se fosse um gajo. E eu percebi, mas eu perguntaria se fosse um gajo. Depois era isso que eu te ia perguntar, não perguntarias se fosse um gajo? Sim, ia-te perguntar só, se me permitires, se não quiseres responder, se estás solteira, se tens um special someone. Tenho um special someone, sim, tenho. É italiano, não vive cá, vive noutro continente, aliás, o que faz com que eu tenha que me deslocar De um lado para o outro. de um lado para o outro com regularidade. Ele também, não sou só eu. E como é que se conheceram? Se foi a descrição. Sou uma Conhecemos- fofinha. Conhecemos-nos numa missão de observação eleitoral nas Honduras. Específico. Muito específico, não é? És de Coimbra, Sim. não é? Mais ou menos. Sim, de Alcoço, Conselho de Condeixa Nova, mas vivo em Coimbra há muito tempo, sim, É sim. com a malta da Figueira que diz que é de Coimbra, não é? Mas eu tenho mesmo casa em Coimbra, ou seja, nasci em Coimbra, não vivi em Coimbra durante 22 anos, mas depois comprei casa em Coimbra, ou seja, arrendei casa em Coimbra. E claro que tive muito tempo fora nestes anos, mas sim, é o sítio onde passei mais tempo, ainda assim, acho eu. Sempre foste eurodeputada de 2000 e... Nova 2024, 15 anos. Isso é uma vida. É. É uma nova geração. É. E o que é que te levou para a política? Bem, eu na política sempre estive, desde que me lembro de perceber o que era a política, não é? A política partidária é uma coisa diferente, mas eu desde miúda, desde adolescente, que me envolvi muito em movimentos ambientais, também nas lutas que nós tínhamos na altura contra a prova geral de acesso, contra as propinas, lutas estudantis, questões e movimentos também feministas, direitos LGBT, enfim. Eu sempre estive envolvida nessas coisas. Na realidade, quando sou abordada para concorrer ao Parlamento Europeu pela primeira vez, em 2009, foi um bocadinho por essa minha trajetória, esse meu passado. E, sobretudo, o envolvimento nas questões ambientais. E eu demorei muito tempo a aceitar esse desafio, porque achei que não tinha jeito. Porquê que achavas que não tinha jeito? Nunca tinha pensado nisso, sabes? Quando te confrontam com uma coisa que nunca tinhas pensado na vida, tipo, olha, e se tu concorresses para fazer isto? Se fosses representar? Mas a trajetória era óbvia, não era? Em retrospectiva... Não era tão óbvia, sobretudo para o Parlamento Europeu, diretamente, normalmente costumam... Não era esse trajeto, agora é muito mais heterogéneo, mas não era esse trajeto dos candidatos ao Parlamento Europeu, era assim uma espécie de fim de carreira e tal. Não, ou seja, era inevitável, eu estava envolvida partidariamente já nessa altura, no Bloco de Esquerda. Não é estranho totalmente, mas foi isso, eu nunca tinha pensado. E depois tinha medo de não ser capaz de fazê-lo bem, de não... Depois o que eu fiz foi também perceber, ou seja, é um bocadinho de ativismo também. Estar no Parlamento também é um bocadinho de ativismo.
por um lado. Por outro lado, eu vinha da investigação científica e, portanto, aplicar as técnicas de investigação à política parecia-me também muito razoável, ou seja, falar com todas as partes, perceber o que é que está a acontecer, ouvir quem normalmente não se ouve. E fui construindo também de alguma forma a minha maneira de estar e de fazer política, mas pronto, foi sobretudo isso, foi a ligação ao ativismo e ao ambiente que fez com que me tivessem falado nisso, desafiado e que eu acabei por aceitar. E para temas mais específicos, temas desagradáveis, falamos do Cristiano Ronaldo por causa da mensagem do Montenegro, não é? Sim, De Natal. sim, claro. Super apropriado. Super. E realmente não é uma desresponsabilização nenhuma de quem lidera o governo. Ele disse que a economia, e também fez parte dessa mensagem, ele diz que a economia nunca esteve tão bem. Já ouvimos essa conversa tantas vezes, já ouvimos essa conversa durante a Troika, não é? A economia estava melhor, os portugueses é que estavam pior. Mas e agora ser um bocado picuinhas. não, Porque os números dizem que... os números, o que falam, ou seja, nós temos que olhar para os indicadores que fazem da economia portuguesa a melhor economia do mundo, segundo o The Economist ou segundo o discurso de Montenegro. Nós temos que olhar para o que é que faz, não é? E tem mais a ver, digamos assim, com uma concepção económica de especulação, tem mais a ver com uma economia de turismo excessivo, do que propriamente somos uma boa economia porque toda a gente tem salários altos. Não. Somos uma boa economia porque toda a gente tem acesso à casa sem dificuldade ou consegue pagar a renda. Não. Aliás, estamos neste momento a assistir à tramitação de legislação que classifica como renda acessível 2.300 euros, quando uma percentagem enorme de pessoas neste país não ganha sequer 1.000 euros por mês e, portanto, é isso que está em cima da mesa. Esta economia não é assim por obra e graça do Espírito Santo, nem por desastre natural, é assim porque houve escolhas para que fosse assim. E, portanto, mas não é esse sucesso que faz com que muitas pessoas do estrangeiro queiram vir viver para cá e umas sejam bem tratadas, se forem nómadas digitais ou se tiverem dinheiro para comprar, investir em casas milionárias, imigrantes que vêm para trabalhar todos os dias não são tão bem tratados assim. E também não conseguem, obviamente, arrendar sequer casas em condições, vivem ao monte, enfim, aquelas coisas todas que sabemos. Mas esta economia é uma economia, independentemente de podermos ter uma dimensão de turismo na economia, não é isso que eu estou a pôr em causa, não é assim. Não pode ser assim, não pode ser à custa da especulação que afasta as pessoas dos direitos básicos como a habitação, não pode ser à custa de expulsar dos centros das cidades as pessoas que as limpam, as pessoas... E tirarem direitos aos trabalhadores, com a Claro. reforma laboral, não é? O pacote liberal não pode ser. Mas Ou seja, estar a repensar o pacote liberal, a dizer que é preciso mais flexibilidade, eu creio que é um bocadinho de brincar. Mas não achas que os trabalhadores beneficiam de uma flexibilização do mercado de trabalho? Não acho. Ou seja, os trabalhadores que querem ter uma relação, vínculos laborais mais flexíveis e uma relação mais flexível com o trabalho não estão impedidos de fazê-lo. O que nós temos que garantir é que existem direitos básicos que são salvaguardados e que, ou seja, não transformamos todos os trabalhadores deste país em precários permanentes, com baixos salários, mas que existe uma perspectiva de aumentar os salários, uma perspectiva de estabilidade no emprego, uma perspectiva, sei lá, de reintegração no posto de trabalho, se por acaso a pessoa é despedida supostamente por justa causa e depois comprovar que não era verdade. Agora, até isso querem tirar, essas garantias têm que ser dadas, porque essas garantias nunca retiraram a possibilidade de flexibilidade a ninguém, nem ter uma relação com o trabalho de forma diferente. Agora, não pode ser uma obrigatoriedade, pode ser uma opção, não pode ser uma obrigatoriedade. Isso cria uma situação de precariedade generalizada. Sim, e que não há capacidade de negociação, não há capacidade nenhuma de poder ter relações um bocadinho mais iguais. Existe a ideia de termos práticas como da contratação coletiva e outras, porque a relação de trabalho já é desigual, é sempre desigual entre quem contrata e quem é contratado, entre quem tem os meios de produção, entre quem te paga o salário e pode negociá-lo, que é muito mais fácil negociar a um do que negociar contra um coletivo e, portanto, isso protege e reduz essa desigualdade. O que é mais produtivo? Um trabalhador desesperado que Não, vive é de salário obviamente em muito mais salário? produtivo quem tem condições para nem pensar nisso, ou seja, para poder viver com dignidade suficiente para saber que a conta do supermercado está paga, que a conta da casa está paga, que tem acesso à saúde e tanto se fala agora na segurança, na estabilidade, fala-se na estabilidade todos os dias, de manhã à noite. Acho que também dá muito mais estabilidade ao país, trabalhadores,
pagos decentemente do que a situação em que estamos. O Chega insiste, o Chega e a extrema-direita, insistem que é uma conspiração da esquerda trazer imigrantes para substituir os portugueses e o trabalho dos portugueses e mudar o eleitorado. A substituição, a grande substituição. Só que Não bate certo. quem beneficia desse trabalho precário, dessa massa de trabalhadores precários, são as grandes fortunas, as pessoas que estão Claro, frente às grandes quem empresas. explora esse trabalho, ou seja, quem se permite pagar ainda menos do que aquilo que deve pagar por lei, quem se permite contratar pessoas e colocá-las em condições de inabitabilidade total, é quem se permite fazer essa exploração permanente. Infelizmente, temos tido casos de redes de exploração que são terríveis de pensar que possam existir no nosso país. Internacionais. Internacionais, e obviamente, e a partir do momento que não existem canais legais para a entrada de imigrantes, a sua regularização, a partir do momento que as autoridades levam 3, 4 anos a dar uma resposta simples, a partir desse momento estamos a alimentar, obviamente, redes de tráfico e estamos a alimentar essa exploração, não estamos a fazer nada diferente. Existem muitas reportagens incendiárias sobre Sim. redes de tráfico, Sim. carteiristas, Mas- lojas de regularização de cidadania. Mas eu não ponho em causa que é a mesma coisa quando falávamos e falamos ainda menos dos refugiados e da fuga da guerra. Não havendo corredores humanitários era o que garantia que eles continuavam numa situação absolutamente precária e dependente de quem quisesse fazer negócio com a precariedade e com o desespero. E aqui é a mesma coisa. Isso existe, mas não tem que existir, não tem que ser assim. És porta-voz do Bloco também. Sim. Daqui em diante, com a nova liderança, por exemplo, contam ser mais firmes em resolver esses problemas, especialmente o problema de inserção, com novos paradigmas, não como se fez nos últimos 20, 30 anos, necessariamente. Mas nós nunca tentámos verdadeiros paradigmas de inserção, ou seja, eu acho que houve alguns passos que foram importantes e que foram dados, por exemplo, com a lei da nacionalidade e que agora vamos voltar atrás, vamos recuar. Porque quem está agora no poder e, sobretudo, esta normalização da extrema-direita acha que pode ser normal crianças que nasçam em Portugal, que façam aqui a escola toda, que vão até à universidade, que não tenham nacionalidade portuguesa. Acho inacreditável. Crianças que nunca conheceram outro país, que não falam outra língua, que são tão portugueses como nós desse ponto de vista. Nós somos portugueses porquê? Porque nascemos aqui. E porque a nossa família está aqui. E porque fomos aqui educados. Se tivéssemos nascido noutro país qualquer, seríamos de outro país qualquer com outra nacionalidade. E portanto, há um conjunto de barreiras que impedem essa integração. O fim do reagrupamento familiar é a prova disso. Não há melhor forma de fazer esse convívio na sociedade, de não estarem as pessoas guetizadas, do que, por exemplo, ter a família, levar os filhos à escola, conversar com os professores. É uma forma de integração mais eficaz do que muitas outras. Eu acho que o Bloco sempre olhou para as dimensões todas. Não vejo que tenha falhado. Agora, o que eu acho é que houve coisas que correram mal, particularmente mal. O Bloco foi um enorme defensor da criação de uma organização que gerisse as questões da imigração e da regularização dos imigrantes, que não passasse por um policiamento das fronteiras, como era o que se passava com o CEF. A verdade é que essa força de missão foi criada, agora temos a AIMA, mas não foram dados meios. E, portanto, o resultado foi catastrófico. O que podia ser uma boa ideia acabou por ter uma tradução terrível, não é? E que ainda hoje estamos a pagar. Não se conseguiu implementar essa ideia de tratar de forma administrativa e célere e, portanto, há coisas que falham, quando as coisas falham, acho que podemos dizê-lo, devemos dizê-lo e reconhecer esses erros. Porque de facto defendemos que não devia ser a polícia, não devia ser a fronteira, devia ser outra forma de tratamento de quem chega a Portugal. Acho que nós percebemos isso, somos um país de imigrantes, o meu pai foi imigrante, nós conhecemos muitas pessoas que foram imigrantes noutros países e não levaríamos muito a bem que a primeira recepção fosse uma força policial a tratar da documentação. Reconheces que há muitos choques culturais, uma certa descaracterização das cidades? Eu acho que a descaracterização das nossas cidades começou sobretudo com a especulação imobiliária, com os vistos gold, com o comprar casas milionárias no centro, com casas que são impossíveis de ser pagas por quem trabalha nas cidades e, portanto, a gentrificação, o alojamento local sem limites, isso descaracterizou completamente as nossas cidades.
Se são os bairros que têm mais imigrantes ou outros que se descaracterizam, não acredito. Isto estou a falar das grandes cidades, até porque, por exemplo, quando nós vamos a outras cidades, sei lá, vamos a Paris ou vamos a Bruxelas, Estrasburgo, não sei, cidades onde eu estive mais, em Bruxelas havia bairros portugueses, em Saint-Gilles, na Place Flagey, não descaracterizava a cidade por ter esses bairros. Há o Matongué, que é um bairro congolês, ou seja, a cidade é vista nessa sua diversidade, não é isso que descaracteriza. Dito isto, acho que em meios mais pequenos, em que os serviços deixaram de existir, ou seja, deixou de haver saúde, deixou de haver escola, deixou de haver o posto do CTT, deixou de haver uma série de coisas, deixou de haver o acesso através do comboio, e que foram ficando mais desertas algumas localidades, e que estão a acolher neste momento várias comunidades imigrantes sem que esses serviços sejam repostos. A verdade é essa. Acho que pode haver essa ideia de algumas pessoas dizerem, então estão aqui 3, 4 pessoas que estavam a viver numa aldeia abandonada e agora ela está a ser povoada por pessoas que não falam a língua, não sei o quê. Eu sinceramente não vejo que isso tem que ser necessariamente um problema. É evidente que se cria uma ideia associada à insegurança, é terrível, mas se essa maior população nesses meios, essa maior diversidade servir também para que haja mais serviços, que se regressem esses serviços, essa qualidade de vida, e que muitos portugueses que lá queriam viver e que não conseguiam por não ter acesso aos serviços, não ter escolas para os filhos, etc., passem a ter também, possam regressar. Eu acho que estamos a fazer bem ao nosso interior, que está muito desabitado. Agora, dito isto, acho que, mesmo que haja só percepções de insegurança e outras questões que muitas vezes não correspondem à realidade, mas se é um sentimento generalizado, alguma coisa tem que ser feita em relação a isso, não é só ignorar. Ignorar isso foi o que levou o Chega aos resultados que tem neste momento. Vou saltar de assunto. O AD está a pensar em legalizar o lobby. Não sei, temos assim uma vontade incontrolável de imitar o que se faz lá fora. No Parlamento Europeu. Mas isso já acontece no Parlamento Europeu. Acontece. E eu queria saber, que já lidaste com isso de perto, qual é a tua opinião? Como é que achas que resultaria aqui? Eu lidei de perto com isso e é preciso fazer registros e, portanto, quem está representado no Parlamento Europeu tem que cumprir um conjunto de critérios e supostamente isso torna tudo muito mais transparente. Eu, da minha experiência, o que vejo é, primeiro, cria enormes desigualdades, porque só consegue estar representado quem tem recursos e, portanto, a partir do momento que esse lobby está instalado e que é legalizado, a ideia é de que está ali tudo o que tu precisas para consultar e para fazer nova legislação e falar com as várias pessoas, e ignoras aquelas pessoas que não têm esses recursos, as comunidades mais locais, enfim, não interessa. Toda aquela gente que não chega lá existe também e é preciso ser escutada. Mas, sobretudo, o que me parece evidente ao longo dos últimos anos, onde esse sistema já existe, é que não impediu que houvesse escândalos ligados à tentativa de financiar, sei lá, consciências, como foi o caso do Qatar, do Mundial, e houve o escândalo do Qatar Gate, ou os casos conhecidos de Marrocos, e, portanto, não é por aí. Não me parece que seja por aí. Não achas que uma coisa positiva? Não acho fundamental. Será que, no fundo, estamos a abdicar do escrutínio, admitindo que ele não existia? Eu acho que nós temos vários instrumentos, do portal para a transparência, da declaração de interesse, essas coisas todas. Eu acho que existem mecanismos suficientes para que haja transparência na produção legislativa. Nem todos estão interessados em falar com todos e, portanto, esse esforço também depende de quem exerce os cargos. Mas existem mecanismos suficientes. Obviamente, tudo aquilo que foge neste momento, digamos assim, à lei e que pode configurar mecanismos de corrupção ou de caminho para a corrupção, não creio que seja este registro que vai evitar. Já te tentaram influenciar ou subornar? Subornar nunca ninguém me tentou subornar. Mas também não iam tentar, ou seja, eu também acho que estas pessoas sabem com quem é que devem tentar, com quem é que tem hipótese e com quem é que não serias a minha primeira escolha para... Não, mas quando nós estamos nos processos legislativos, obviamente nós somos contactados por muita gente que quer falar connosco e apresentar-nos ideias e propostas, e eu acho que é ótimo reunirmos com essas pessoas, sei lá. Eu estava na Comissão de Saúde, reunia com todos os tipos de sindicatos, organizações de trabalhadores, com ordens profissionais. Acho que isso faz parte, até porque nós não temos que saber tudo, nem sabemos, como é evidente, e essas conversas também nos permitem olhar para
para as coisas de maneira diferente. Dito isto, depois a decisão final da proposta que se faz, ela tem que ter uma lógica, tem que responder do meu ponto de vista àquilo que é o interesse coletivo e não a interesses muito específicos, tem que ter um caráter redistributivo, ou seja, no sentido de responder para aquilo que são as necessidades de toda a gente e não apenas de um grupo restrito. Mas eu acho que com níveis de desigualdade tão grandes como aqueles que nós temos e que estão a cavalgar para níveis assim impossíveis sequer de calcular, em que há um grupo tão pequeno que tem tanto poder económico e esse poder económico se converte em poder político, acho que é inevitável haver vários tipos de corrupção. Há dinheiro para combater essas Claro desigualdades. que existe. Até porque 40% do produto interno bruto está em paraísos fiscais. Não, exatamente. Não falamos disso. Não, Pelo menos não vejo isso a ser falado. não, há dinheiro, há muito dinheiro aqui a nível global. Quer dizer, quando nós temos hoje em dia algumas pessoas que têm riquezas superiores ao PIB de vários países juntos, acho que está tudo dito. E em Portugal a mesma coisa, continua a haver um grupo restrito que concentra a riqueza, não é o nível do Elon Musk, pois com certeza, mas Mas como é que esse segmento, esse grupo consegue escapar ao fisco desta forma? Ter 40% do... Não Mas digo que seja tudo ele. primeiro porque não se vai atrás do dinheiro, não há esse interesse, não existem mecanismos sequer. Isso mudava o país inteiro. Mas não há vontade política para isso. Muitas vezes o poder económico, comprar o poder político, não significa necessariamente fazer transferências. Significa que conseguiram consolidar a ideia de que é com borlas fiscais a quem mais tem que a gente consegue alguma coisa para a economia. Por exemplo, nós estamos neste momento, com este governo, a ter reduções sistemáticas do IRC, quando nós sabemos que quem paga o IRC é quem pode pagar, basicamente, e que já tinha não sei quantos descontos, mas continuamos a reduzir ainda mais, ou seja, a carga dos impostos está e continua a estar, sobretudo sobre quem trabalha, não é sobre a riqueza acumulada ou sobre os lucros extraordinários, e depois acham que nós queremos, sei lá, ir buscar a riqueza e não queremos que as pessoas sejam ricas, mesmo quando nós falamos de taxar os lucros extraordinários, não se consegue perceber que nós estamos a falar de taxar os lucros todos, os extraordinários. Portanto, a discussão já é um bocadinho social-democrata, nem sequer é muito revolucionária. E continua-se a fazer isso, ou seja, não há vontade política, houve imensos escândalos, LuxLeaks, enfim. Houve comissões de inquérito e comissões especiais no Parlamento Europeu, que eu tive a oportunidade de fazer parte, dos Panama Papers, enfim. Mas tu achas que há uma vontade ideológica? É intencional, é dizer, se nós protegermos os lucros extraordinários e se não massacrarmos muito com o IRC, massacrarmos todos isto, entre aspas, os muito ricos e os mais ricos deste país, então eles vão ter folga para pagar mais aos trabalhadores. Não pagam. Isso está provado em todas as partes do mundo. É por isso também que tenho muita curiosidade e interesse em ver como é que se vai desenvolver este mandato do Zoran Mandani em Nova Iorque, porque é uma parte do programa, não é? É uma política fiscal diferente e com o aumento de impostos. Quem mais tem para pagar os transportes e a saúde. No fundo, ele só propõe coisas que já existem em muitos países da Europa. Sim, Só que lá era inconcebível. Sim, mas eu também acho que nós temos que discutir seriamente a robustez do modelo social europeu e do Estado Social. Eu acho que é mais no papel do que propriamente na prática. Sim. Há desigualdades, apesar de tudo, dos países mais nórdicos para outros, mas há muitos países onde nunca se cumpriu verdadeiramente o modelo social europeu nem o Estado Social, mas que é vendido como um modelo europeu. E que se fosse cumprido era provavelmente das melhores coisas que nós tínhamos. Eu gostava agora de falar sobre o Bloco. É na boa? É na boa, é na boa. Questões internas e tudo. Sim, está bem. Eu respondo ao que eu puder. Pode-se dizer que o Bloco está a passar um mau bocado. Tá. Achas injusto dizer isto? Não acho nada, é o que é. Admites isso? Claro. E que erros é que achas que foram cometidos e levaram a essa situação? Eu acho que foram cometidos muitos erros, mas também não acho que a gente possa ou deva estar permanentemente a autoflagelar-se pelos erros que foram cometidos e a justificar com isso o insucesso, que depende muito, obviamente, porque isso impede-nos de conseguir fazer um caminho para a frente. Eu acho que o projeto do Bloco é provavelmente mais importante e mais necessário hoje até do que quando foi criado em Portugal. Dito isto, não significa que tenhamos uma grande implementação social neste momento, os resultados eleitorais estão à vista, foram várias derrotas consecutivas, não há uma grande simpatia social, estamos numa maioria social de direita, sociologicamente, aliás, nunca foi tão direita, é preciso olhar para as presidenciais deste ano e perceber esse desequilíbrio atroz das intenções de voto, ou seja, tudo isso está a acontecer.
E o Bloco cometeu muitos erros, seguramente. Eu creio que um deles foi a excessiva institucionalização da sua política. A representação parlamentar é uma coisa importante e fundamental para se cumprir objetivos em política, de partidos políticos, mas quando se começa a confundir a política de um determinado partido apenas à sua representação parlamentar, limita-se. E, portanto, eu acho que perdeu-se esse vínculo com movimentos, com a sociedade, e ao perder-se esse vínculo, perdeu-se também, esse vínculo não era apenas um vínculo político e social, era um vínculo afetivo que se rompeu. E neste momento não há assim muito afeto pelo Bloco. Isso não significa que o projeto político está esgotado e, portanto, teremos que saber nos reinventar e fazer política e tentar fazê-la de forma mais inclusiva e abrangente para que as pessoas voltem a gostar de nós, voltem a confiar em nós e voltem a querer fazer política connosco. E também há a percepção de ser um partido de esquerda que é ao mesmo tempo anti-revolucionário e anti-sistémico, já não apresenta, não é tão agressivo quanto outros que estão a aparecer, por exemplo. Em Portugal? Sim, podes não saber que és muito ocupado, que eu tive recentemente um ex-bloquista. Eu sei, estás a falar da Renata, sim. E com imenso potencial, uma pessoa com imenso potencial. Sim. E Sim, que está a trabalhar para a formação do novo partido, sim. esse movimento apresenta-se um bocado como um pouco mais radical, mais antissistema e mais revolucionário. O Bloco ainda é um partido revolucionário. Claro que é. Eu não vejo, eu acho que esse discurso de que o Bloco já foi mais revolucionário do que o que é e que agora é muito social-democrata e muito moderado e não sei o quê. E a geringonça e tudo mais. Sim, mas a radicalidade das propostas do Bloco está lá, ou seja, radicalidade no sentido de ir ao fundo das questões e de procurar resolvê-las com soluções que sejam verdadeiramente mais inclusivas e mais justas. Isso está lá, não vejo que tenha mudado grande coisa, sinceramente. Houve conquistas que aconteceram neste país que não teriam acontecido sem o contributo do Bloco. Algumas já postas em prática, outras não, mas questões tão essenciais como a violência doméstica ser um crime público foi a primeira proposta legislativa que o Bloco conseguiu aprovar. Isso faz algum tempo. Não, claro, mas o que eu estou a dizer, há evoluções na sociedade que resultam disso mesmo. Eu acho que e alguns são compromissos, claro que são. Por exemplo, quando o Bloco trabalhou a sério para que as pessoas deste país com longas carreiras contributivas, longuíssimas carreiras contributivas, começaram a trabalhar aos 11, 12 anos e depois tinham que ter tipo 60 anos de descontos quase para quando chegavam à reforma, por favor, haver essa resposta foi muito importante, ou reconhecer pessoas, trabalhadores que trabalhavam desde criança, sei lá, os pedreiros de Penafiel, reconhecer o desgaste rápido, essa proteção laboral. Houve montes de coisas que foram feitas e que foram feitas porque existia o Bloco, não havia. Começar a discutir as questões relacionadas com os cuidadores informais e a resposta que tem que ser dada a quem cuida, porque não há uma resposta de cuidados a nível nacional e são muitas vezes os familiares que ficam a cuidar dos mais idosos ou dos filhos com deficiência, etc. Todas estas questões introduziram, eutanásia, sei lá, todas estas questões se introduziram na sociedade por ação do Bloco. Pode-se dizer que são tudo compromissos e é muito social-democrata. Eu acho que são profundamente radicais. Algumas dessas mesmas pessoas dizem que se perdeu espaço para discussão e dissidência dentro do Bloco, ou seja, que houve uma necessidade de verticalidade. Claro que houve problemas e há sempre problemas, ainda assim o Bloco é o partido mais democrático que eu conheço, também não fui militante dos outros, mas, ou seja, há espaço para crítica e há espaço para debate. Se fez sempre isso tudo bem, não se fez. Se eu tenho razões de queixa, também tenho, de processos internos, acho que toda a gente tem. Dito isto, é um partido que se constrói, que se tenta construir com uma base democrática sólida, de participação, sem centralismo democrático, com capacidade de participação, e esse é um esforço que se faz. Obviamente houve muitos erros, não digo que não, e também da excessiva centralização das decisões na direção, tudo isso aconteceu, mas ainda assim acho que é um dos espaços onde, precisamente, tudo isso chegou cá fora, todos esses problemas foram trazidos a público, todos eles foram anunciados. Não há muitos partidos onde isso aconteça, portanto é porque existe respiração e opinião própria. Eu tenho mais duas perguntas chatas em relação ao Bloco. Que era ir-te perguntar, és uma pessoa de ideias e consideras-te íntegra, não é? Sim. Pronto. Se achares que há um novo movimento ou um novo partido que faz mais sentido para ti, tu serias capaz de mudar? Ou tens demasiadas raízes, estás demasiado presa ao Bloco? Eu fiz parte da direção do Bloco em alguns dos órgãos da direção nos últimos anos. Eu sinto-me corresponsável pelo momento que estamos a viver e também corresponsável pela necessidade de reconstruir este espaço e de lhe dar um
uma nova força para continuar a exercer esse programa. Não digo é culpa só de outros, mesmo que eu não tenha estado em todos os órgãos de direção, tive insuficientes e tive voz suficiente para me sentir corresponsável, para me sentir empenhada em alterar o estado das coisas. Portanto, não mudarias? Não. Porque Não, acredito. É Se eu deixar de acreditar no projeto, mas não é o caso, não estou a ver isso a acontecer. Fazia sentido para ti antes, também é a tua responsabilidade continuar a fazer sentido no futuro. Sim, porque eu acho que faz sentido. Ok. E esta outra pergunta chata, mas isto é uma coisa quase pessoal. Isto é mesmo chato, esta pergunta. Está bem. É um dos ataques favoritos da oposição, da vossa oposição. Que é, eu pessoalmente nunca entendi bem aquela história de despedirem grávidas. Primeiro, não foram despedidas grávidas. Mesmo que tenha sido um erro... Não, mas não foram despedidas grávidas. Foram despedidas, ou seja, terminou-se o contrato de 2 trabalhadoras a amamentar. Não estavam grávidas. Okay. Já não estavam grávidas. Sim. Mas é impressionante como toda a gente fala do despedimento das grávidas. Tinha essa ideia. Não. Eu lembro-me de ler na altura, lembro-me de ler que não era isso e depois que é assim, e depois voltou a ser trazida à conversa e já não sabia. Não, fala-se sempre nas grávidas. Nenhuma estava grávida. Nenhuma. E eu acho que isso é um debate que se deve fazer e uma crítica que deve ser aceita. Mas é preciso perceber exatamente o que é que estava em causa. Houve uma derrota eleitoral enorme do Bloco e o Bloco não tem riquezas, não tem empresários a quererem dar dinheiro, não tem assim militantes também cheios de dinheiro que possam dar esses donativos e, portanto, as subvenções públicas são fundamentais para o financiamento do projeto. Obviamente tem os contributos dos militantes, mas é impossível... Tem um imobiliário jeitoso. As sedes são sempre em sítios muito fixos. Sim, mas essas sedes já vêm de há tanto tempo, de projetos políticos anteriores, ou seja, não vinham de outros movimentos que deram origem ao Bloco, da UDP, do PSR, enfim. E aliás há uma sede, só temos uma sede assim... Estava a ver se estava a gravar. Não, o que é este barulho? Está bem, são os fantasmas. São os fantasmas. Eu agora não estava a perceber se eram os fantasmas cá dentro, se eram pessoas lá fora que estavam a bater à porta. Mas eles são respeitadores. Não, eu sei, mas agora parecia mesmo que podia ser alguém a bater à porta e perceber que são os nossos fantasmas. Mas então, como estava a dizer, isso eu acho que obviamente devia ter sido olhado para essa questão de uma maneira diferente. Esperar mais um mesinho. Não, mas esperaram-se mais vários meses, não é? Ou seja, essas 2 trabalhadoras, ao contrário de todas as outras trabalhadoras e trabalhadores que foram dispensados, tiveram um prolongamento de vários meses, 9 meses no contrato, para não irem logo. Houve várias coisas que se tentou garantir que a proteção delas seria maior do que outros, precisamente pela circunstância de estarem a amamentar e de terem filhos pequenos. Ainda assim, eu acho que a pergunta se deve colocar e é justa. A redução dos corpos dos trabalhadores do Bloco foi muita, mas em qualquer circunstância pode-se perguntar dos poucos que ficaram, porque a maior parte teve que sair, se não deviam ter essas 2 trabalhadoras continuado. E provavelmente deviam ter continuado. Mas também é desonesto ter de distorcer a história. É muito desonesto distorcer tudo, porque a história em si já é suficiente para ser crítica. Sim. A história em si já é suficiente. Sim, mas disseres, eles estavam a amamentar e depois houve todo este cuidado no despedimento. Não é a mesma coisa que disseram que vocês... Não, mas isso foi sempre dito, ninguém quis ouvir. Sim. Dito isto, não se retira a ideia de que eu acho que se pode e deve discutir sempre, que é numa organização como o Bloco, mesmo que ficassem só 2 pessoas, não deviam ser essas 2 a ficar. Agora, tenho a certeza absoluta que em todos os partidos deste país, menos aqueles que têm dinheiro, sei lá, de empresários, de negócios, ou sei lá, que não precisam da subvenção pública, tipo Chega, ou tipo, e que ainda assim têm subvenções milionárias, mas tipo Chega, ou tipo o PSD, sei lá, haverá partidos que têm muito financiamento privado e que as quebras das subvenções públicas não lhe faz muita moça, mas na generalidade dos países, cada vez que há oscilações eleitorais muito grandes, se nós fôssemos olhar para a lista de pessoas que foram dispensadas, nós estamos a falar de comissões de serviço. Não estamos a falar de contratos normais, estamos a falar de comissões de serviço que estão ligadas a mandatos parlamentares. E quando esses mandatos acabam as comissões de serviço. Okay. E, portanto, se nós fôssemos a olhar para todos os partidos, acredito que tínhamos a encontrar situações igualmente ou mais escandalosas. É distorção, mas ainda assim eu acho que é justo fazer a pergunta. Então ficaram poucos, mas dos que ficaram não deviam ter ficado estas... Sim, mas os estándares são muito mais elevados
para vocês... Claro, mas é também normal. As críticas vêm sobretudo desta direita. Também é normal. A partir do momento que nós pomos uma exigência... e ladrões. Sim, claro, mas a partir do momento que nós não temos, ou seja, temos integridade, somos exigentes com os outros porque somos exigentes connosco, porque não estamos envolvidos em negócios conflituais, porque temos padrões morais elevados, de cada vez que vacilamos, vêm para cima de nós com uma força inacreditável. Isso é tudo compreensível. Acho que se deve falar das coisas com os factos e depois, ainda assim, dizer, dito estes factos todos, eu acho que a pergunta pode e deve ser feita. Eu queria esclarecer isso também para mim, sim. diretamente, cara a cara. De resto, para finalizar esta parte sobre o Bloco, para não começar também demasiado, o que é que vai trazer de novo a liderança do José Manuel Pereza? O José Manuel Pereza tem experiência em muitas áreas de intervenção e fora também da política institucional. Já foi deputado e vice-presidente da Assembleia da República, mas tem muita experiência também fora da política institucional. E é uma pessoa de diálogos e de genuína preocupação em alargar os espaços onde intervém. Eu acho que isso é muito importante para o Bloco neste momento. E agora vamos virar assim para as presidenciais. Está bem. Assim rapidamente, achas que vai haver um candidato de esquerda na segunda volta? Acho que é difícil. Se considerares o PS de esquerda? Pois, acho que é difícil. Nas sondagens ele disparou como o Cotrim. Se tiver que engolir sapos, engolirei sapos, não é isso? Engoli-los-ei. Não sei se é assim que se diz. Engoli-los-ei. Engoli-los-ei. E acho que pode acontecer. Mas, sinceramente, não vejo muita diferença entre António José Seguro e Marcos Mendes. E tu confias em sondagens? A tua experiência, como estás dentro Eu confio que se pode retirar a fotografia de um momento. Não confio nas tracking polls, ou como é que se chama estas, né, destes registros diários, com um número muito reduzido de entrevistas, e depois que 25% vão sendo substituídos todos os dias. Não confio. Acredito em sondagens com uma amostra representativa e com esses dados todos garantidos. Não é sondagens que nós não estamos a ter um estudo de opinião, ou seja, aquilo que estamos a falar não é uma sondagem. Sim, eu sinto um bocado que a segunda volta é decidida na primeira volta agora com as sondagens. Sim, mas o problema é esse. O problema é que estas, não tendo a validade científica, acabam por determinar muito o resultado porque influenciam. A dada altura, os próprios candidatos já só andam a falar disto e não falam de outras coisas mesmo que não haja essa validade científica. E qualidades assim achas mais urgentes num candidato à presidência neste momento da história? Não que não tenhas uma pessoa na corrida. Tenho. Muito querida, suponho eu. Sim, tenho. A Catarina, tenho profunda admiração e estou muito grata por ela ser candidata porque me permite votar com profunda convicção também. Acho que ela concentra muitas das características que são necessárias neste momento. É sobretudo ser um contrapeso a este momento aflitivo que vivemos, não só do ponto de vista da desregulação dos nossos direitos mais básicos, do trabalho, da saúde, da habitação, mas também uma sociedade muito individualista, muito pouco orientada para pensarmos o futuro em conjunto, para integrarmos as pessoas que cá estão todas, ou seja, uma sociedade em que há um medo, uma raiva, um ódio que passou a haver espaço para racismo explícito, que é uma coisa que me faz muita confusão. E eu acho que alguém que faça esse contraponto, que tenha na Constituição uma base, não porque é o alfa e o ômega, mas porque tem consagrados direitos que são fundamentais para toda a gente. Mas como é que tu e a Catarina decidem quem é que se vai candidatar? Mandam uma moeda lá? Não. Tiveram uma conversazinha? Não, nós falamos muito sobre muitas coisas há muito tempo, gostamos muito uma da outra e falamos muito sobre isto. Eu não pedi, ou seja, não tive nenhuma interferência na candidatura da Catarina, fiquei muito contente por ela ser, ela obviamente... Ela disse, agora vou eu. Ficas-me para lá. Não, eu não ia, já estava conhecida há muito tempo. Há aqui muita escolha, não é? Há muitos candidatos, tanto à direita como à esquerda. Há muita escolha, ou seja, há muitos candidatos, mas não há muita escolha, acho eu. Mas houve uma tentativa de convergência ou colaboração à esquerda? Houve, e não funcionou. Quem é que se portou mal? Não se encontrou, ou seja, não havia pessoas disponíveis, houve muita gente a trabalhar para isso, a Catarina foi uma delas, trabalhou imenso para essa solução que não existia. E qual seria a solução? Bem, eu não sei, falou-se vários perfis, sei lá, Sampaio da Nova, falou-se Elisa Ferreira, não sei, falou-se várias coisas. Nós temos que ter noção que para alargar à esquerda
Não é alargar à esquerda só que nós gostamos muito ou que é muito radical a revolucionário, isso não é um grande alargamento. Acho que o que não colou foi tentarem convencer de que o António José Seguro cumpria esse papel. Então falou-se de António José Seguro. Não, falou-se depois dele ser apresentado, não é que então não havia razões para aparecer mais nenhum candidato. Nós temos umas eleições das mais fragmentadas de todas, muito mais fragmentadas à direita até do que à esquerda, mas permanentemente estamos a prestar justificações sobre a fragmentação à esquerda. Eu acho que também não é sério, eu acho que neste momento devem-se tantas explicações à esquerda como à direita, porque a fragmentação é ainda maior à direita nestas eleições. Mas se calhar sinto que no hora H vão juntar-se, unir-se mais facilmente. Não, vai ser mesmo fragmentado. É? Quando isto passar, se calhar já foi, mas vai ser Pois. mesmo fragmentado. Não, eu vou tentar lançar isto antes, mas se não Mas vai ser. lançar isto tudo, Sim, porque as previsões vão estar todas assim. sim, não é? erra. E olha, e agora virando para o direito internacional, Sim, eu estou muito assustado eu também. e espero que tu, com a tua experiência europeia, me consigas tranquilizar um bocadinho. Não. Nada? Não, não muito, mas acho também por culpa própria nossa, não é? Estamos a viver o que me parece ser mais do que evidente, a fundação de uma nova ordem mundial, não é? Do direito internacional resta alguma coisa? Acho que neste momento é difícil de encontrar, mas o genocídio acontecer da maneira como aconteceu aos nossos olhos e haver toda uma comunidade internacional mais preocupada em proteger o agressor do que em denunciar o que estava a acontecer é já um sinal disso. A fragilidade das Nações Unidas, apesar de todo o empenho do Guterres e de várias pessoas, mas que estão profundamente frágeis, enfim. O direito internacional está muito frágil e, neste momento, quando nós fazemos aqueles índices das democracias e dos governos totalitários, neste momento são mais já os regimes semi-totalitários ou totalitários no mundo do que propriamente as democracias. Portanto, isto é uma tradução disso também. E com Trump agudizou-se porque recuperou-se a doutrina Monroe, das zonas de influência. Há interesses profundamente compatíveis entre Putin e Donald Trump. Ambos querem destruir o projeto europeu e, portanto... Achas que eles colaboram? Acho que sim, acho que é muito evidente. E como é que a Europa e Portugal se podem proteger? Primeiro, a Europa tem que deixar de estar em estado de negação, não é? Que está em estado de negação em relação a Trump é uma coisa absolutamente idiota, continua a tratar como aliado quando é claramente o inimigo, que está ao nível de Putin neste momento. O imperialismo americano não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Mas agora acho que não há ninguém que seja capaz de dizer que isto não é uma abordagem imperialista ao mundo. O que se passou, o que está a passar na Venezuela, toda a abordagem em relação à América Central, à América Latina, a interferência noutros países, a forma como está a ser negociado o processo de paz na Ucrânia, a forma como Trump, com esta ação na Venezuela e com a negociação para a Ucrânia e com o Putin, está de certa forma a afastar Putin da China para isolar a China e para, portanto, dividir as zonas de influência e a nova ordem mundial com Putin. Esta ideia da lei do mais forte a vencer completamente, não é? A força do direito é o direito da força. Foi contra isso que foi criado o direito internacional. Claro, mas está muito frágil. O direito internacional foi criado para defender sobretudo os mais fracos e para haver equilíbrios. Neste momento... Mas nunca defendeu os mais fracos. Não, nunca verdadeiramente. Foi sempre um mito também, mas um mito que, apesar de tudo, teve importância, teve impacto em muitos momentos. Ou seja, para impedir, olha, coisas que estão a passar agora, para impedir que pudesse acontecer o que aconteceu em Gaza e o que está a acontecer na Cisjordânia, que não é só Gaza. Era uma espécie de regra de etiqueta quase, mas no fundo, por trás da cortina... Enfim. Era uma regra de etiqueta, mas que ninguém em consciência, nem nenhum governo dito democrático permitia estar a ver um povo a ser aniquilado sem ao menos que lá chegasse alimentação, água, um cobertorzinho para tapar do frio. Quer dizer, passaram-se as barreiras todas. Eu sou da geração que viu, tu também viste, mas sou um bocado mais novo, viu o 11 de setembro em direto na televisão. Sim. E a conversa de vamos trazer democracia ao Médio Oriente, etc, etc. Portanto, eu sinto que agora caiu a máscara, mas isto já era o que existia. Eu acho que há sempre momentos fundadores em cada geração, não é? O meu não é o 25 de Abril, eu não era nascida ainda. O momento definidor da minha geração foi a queda do Muro de Berlim. O momento fundador da tua geração foi o 11 de setembro. Eu acho que o movimento fundador da geração atual é o genocídio em Gaza. Acho que é. E vamos olhar daqui a uns anos para trás e acho que vai ser. Mas pronto, é isso, ou seja, é difícil. A União Europeia está numa atitude tipo Chamberlain, não é? A dar palmadinhas nas costas a Hitler e a tentar atenuar a ameaça que ele representava
até ser inevitável perceber que era mesmo o nazismo que estava ali, o fascismo, e era tarde demais. Eu acho que anda-se a fazer o mesmo, os europeus andam a fazer o mesmo em relação a Trump, até que seja tarde demais. É uma subserviência a alguém que Total. é corrupto. Não, e que já disse todas as coisas, já disse na Estratégia Nacional de Segurança que não quer a União Europeia, que quer interferir nas eleições europeias para poder pôr os líderes que ele confia, que são os Andrés Venturas desta Europa, que já disse que a União Europeia é um projeto para abater, que quer a zona de influência na América Latina. Isso é uma coisa que eu queria perguntar, porque é que somos tão submissos a um homem que é não só completamente corrupto, antidemocrático, mas também possivelmente pedófilo? Nós em Portugal não falamos de presidente falso, quase. É um artigo aqui ali de vez em quando. Eu tenho-me lembrado muito nos últimos tempos de Etienne Laboétie, o pensador francês do século XVI, porque ele perguntava-se como é que o povo francês esmagado, que era tanta gente numa situação miserável, cedia e obedecia acriticamente ao rei, aos fiscais do rei, que eram muito menos, não é? E ao corpo, que eram muito menos. E, portanto, ele dizia, para isto acontecer tem que haver, parecendo contradição nos termos, não é? De servidão voluntária, mas tem que haver uma espécie de servidão que é voluntária que as pessoas se propõem isso. E depois, obviamente, isto é complexificado na análise, porque depois começas a falar, então, ok, então o que é que leva a isto? Leva a isto porque quem é que está sujeito a isto? São as pessoas que já nasceram na servidão, por um lado, são as pessoas que existe uma relação de poder absolutamente desigual, são as pessoas que têm medo e, portanto, que se contentam com as migalhas que lhes são dadas, enfim, não sei. Mas nos tempos que correm, eu também já tenho pensado muito nisto, ou seja, há muita gente que voluntariamente contribui para o crescimento do projeto fascista, que voluntariamente, e já vimos acontecer isto outras vezes na história, na década de 30, enfim. Tu és professora de Sociologia, Sim. és formada em Sociologia, doutorada? Sim. Há aqui muitos ângulos interessantes. Esta necessidade de autoridade de um pai. Sim, esta coisa e que nós acreditámos, acho eu, que seria um caminho contínuo isto do reforço da democracia, da participação, do envolvimento da gente, de sociedades mais democráticas. Eu acho que nós tivemos todos a ilusão de que seria assim um caminho contínuo. Quando percebemos estes retrocessos todos e esta predisposição para obedecer de forma tão acrítica a programas e projetos sociais que são tão antagónicos daquilo que são os nossos valores comuns, eu acho que nos faz pensar, mas, ou seja, não estou muito otimista. Dito isto, tenho sempre esta leitura também crítica, quer dizer, o mundo é mais do que o norte, o mundo é mais do que os países ocidentais, há muito mundo no mundo. Indo de encontro ao que estás a dizer, que o mundo não é só o norte. Já foste à Venezuela? Não fui à Venezuela, não fui a Cuba. Não, na América Latina estive só em poucos países, estive em vários países da América Central, México, Honduras, Costa Rica, sei lá. Estive no Brasil, na América do Sul e na Argentina. Não tens uma experiência direta com... Não. Mas qual é a tua perspectiva? Como é que achas que é a realidade lá? Eu não tenho muita simpatia por Maduro, nem pelo regime que ele desenvolveu. Aliás, não tenho mesmo simpatia nenhuma. Eu acho que nós não podemos misturar tudo, não é? O que foi o processo revolucionário bolivariano, com o que foi depois o desenvolvimento. Mas estamos a falar de um país em que, de facto, a dada altura, começou a abandonar as suas próprias pessoas, quem ali vive, não é? Nós estamos a falar de pessoas que vivem numa situação muito precária, 8 milhões de pessoas que abandonaram o país. Estamos a falar de um país que se organizou, um governo e um regime que acabou por se organizar à volta de clientelismos e sei lá. A Venezuela tem 2.400 e tal generais, tem 3 vezes mais generais do que tem os Estados Unidos, não é? Muito compreensível. Tal como estava o regime de Maduro, e que ainda está, não tenho muita simpatia. Não tenho simpatia mesmo, não vale a pena dizer muito. Achas que foi libertada? Não foi nada libertada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, é completamente ilegal. Só para saber se podia ser alguma coisa boa daqui. Não vejo nada de bom. Não vejo nada de bom. Ao menos não vai haver mais droga nos Estados Unidos. Claro que não. Então, a Venezuela representa nem 5% da droga. Agora imagina o resto, mas tudo bem. Se fosse a questão da droga verdadeiramente, teria que começar pelo México. Não significa que não queira ir ao México ainda, mas a verdade é que, obviamente, uma coisa de Trump precisava ter um processo judicial. Porque quando foi a invasão do Iraque, ilegal, mais uma vez, por ser uma questão política, era preciso mobilizar as Forças Armadas, logo era preciso a autorização do Congresso. O que Trump fez agora foi inventar que havia um crime de narcotráfico para a questão ser judicial. O que ele fez foi uma intervenção
para abrir caminho para que o representante do FBI fosse lá onde estava a dormir uma dúria mulher. E há claramente ali um acordo entre a nova presidente, a presidente interina e Trump. Eu acho que esse acordo se vai manter. E a Corina Machado? Prémio Nobel. Isso é a única parte que me faz rir no meio disto tudo, confesso. Foi engraçado como a prepararam Foi. e depois cortaram-lhe as pernas. Exatamente. É óbvio que ela não podia assumir, mas ela pediu a invasão do seu próprio país pelos Estados Unidos. Acho que é difícil encontrar níveis mais elaborados de traição ao seu próprio país. E depois foi completamente ridicularizada por Trump. Ranking de superpotência nefasta. Estados Unidos, Rússia, China. Se quiseres meter mais algum. Bem, eu neste momento acho que punha ao mesmo nível os Estados Unidos e a Rússia. Eu acho que a China, apesar de tudo... Que surpresa. Não, houve. Eu não tenho muito amor também pelo grande líder chinês. Só passar muito depressa pelo Irão. Tu achas que é uma rebelião criada pela CIA ou protestos orgânicos? Pode haver de tudo, ou seja, que é uma situação complexa, mas eu acho que nós não podemos esquecer que há, de facto, muita gente corajosa naquele país que tem tentado nos últimos anos, e viu-se o que aconteceu com tantas pessoas que perderam a vida. Não estou com comissão na grande. Esta é muito boa. Assim, a Masha Amini e outras, tantos ativistas e ativistas, tantas pessoas, tantos presos políticos, ou seja, há de facto mobilização genuína também no Irão e de gente que, arriscando a própria vida, procura de certa forma confrontar o regime. O timing é um bocado suspeito. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é que também não podemos deitar fora com a água do banho o que existe de genuíno na resistência de um país. Seria muito conveniente para Israel agora uma mudança de regime. Claro que é. É tudo assim. Infelizmente as coisas estão ligadas. Tu já foste à Palestina ou a Israel? Palestina muitas vezes. Sim. Estive em Gaza mesmo, em 2010, em janeiro de 2010, estive em Gaza naquele primeiro grupo que rompeu com o cerco, que tinha sido instituído o cerco total, depois das eleições que deu vitória ao Hamas. Houve um grupo de pessoas, Jeremy Corbyn, Claire Short, a ministra do Blair, que se demitiu por causa da invasão do Iraque, Barbara de Bruyn, sei lá. Um grupo de nós que fomos até ao Egito. No Egito atravessámos de autocarro o Sinai e a parte do deserto e dirigimos a Rafah e conseguimos entrar. Tivemos um checkpoint, uma coisa terrível, mas conseguimos entrar e fomos o primeiro grupo a entrar depois do bloqueio total a Gaza. Estiveste mesmo lá em Gaza? Estive, 2 vezes. Pensaste em ir na flotilla? Pensei, mas depois não. Depois, entretanto, também há a Mariana, eu acho que fez bem a ir contra toda a manifestação neste país. Acho que ela fez bem a ir, que era ali que devia estar. Mas estive e depois voltei a estar em Gaza em 2012 e depois fui barrada na entrada em 2014. Estive na Cisjordânia, em Belém, em Hebron, em Ramallah. Fizeste o trajeto todo? Sim, O que é tive... que tu viste? Viste o que estavas à espera ou foi pior ou melhor? Não, é indescritível. Um dia, se quiseres, faço uma conversa contigo só sobre isso. Pois, eu tenho aqui eu só venho cortar porque... Mas eu não passo, agora não passo, desculpa. Mas um dia penso, não, eu não consegui. Depois emociono-me e falo muito sobre isto, não consigo. Mas é terrível e eu não consigo imaginar o que é agora. Não consigo, porque eu quando lá estive a primeira vez, estava tudo destruído, estava muita coisa por terra e na altura era tipo, não sei, 20%, 30% edificado. Agora é mesmo tudo. Vocês chegaste a comunicar com elementos governativos? Sim. Hamas? Falámos com as Nações Unidas, com a UNRWA e falámos também com deputados e com membros do governo, sim, falámos com todas. Nós não temos que concordar com pessoas nem com governos para falar com eles, isso era o que mais faltava. E para reconhecer os seus direitos? E para reconhecer, ou seja, o problema é o Hamas, a evolução do Hamas é terrível, a origem, a sua criação, o financiamento israelita para fragilizar a autoridade palestiniana. Enfim, uma proposta, o impedimento de uma verdadeira proposta democrática na Palestina com muitos contributos de muitas partes, tudo isso é verdade. Naquele momento, em 2007, se não estou em erro, o Hamas ganhou as eleições. Sim. Houve uma missão de observação da União Europeia que confirmou isso. E a partir daí, a forma como tudo foi tratado foi trágico e isso não faz do Hamas um bom ator ou inocente
Agora, também acho que vale a pena nós podermos também falar da ocupação de Israel, do projeto sionista de Israel, do genocídio, e não termos de estar sempre a ir buscar tudo o resto para enquadrar a intervenção de Israel. E no Parlamento Europeu, como é que era o ambiente? O que é que sentias da parte dos teus colegas? Agora é horrível. São todos sionistas? Não, agora é horrível, mas passaram coisas no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu já passou uma proposta para acabar o acordo de associação com Israel muito antes disto tudo. Só pelas violações que já existiam pela ocupação. Agora é impensável, agora não existe. Mas havia apesar de tudo, uma rede e uma capacidade de haver solidariedade. E agora é pior. Agora é muito pior. Então, mas Havia muitos agora- deputados, mesmo na direita democrática, pró-palestinianos. Mas agora há mais consciencialização, o público é mais favorável. Isso não faz nada. Não faz porque o poder do dinheiro e o poder do lobby israelita está em toda a parte. Como socióloga, porque é que achas que... E estamos a acabar, prometo. Está bem. Como socióloga, porque é que achas que ditadores e fascistas e autocratas são sempre personagens bizarroides, excêntricas? E porque é que isso atrai as pessoas? Elas são vistas pelas pessoas assim como tão bizarras, como tão excêntricas. Tem sempre um cabelo estranhíssimo. Sim, tem sempre, Bigode. tem sempre o cabelo estranhíssimo. Tem problemas óbvios, mas as pessoas ignoram esse Não, problema. claro, ignoram sistematicamente. Mas o que eu sei é que a injustiça social, as desigualdades, são sempre enormes de cada vez que florescem estes movimentos. São de pessoas que se sentem abandonadas, que se sentem traídas e que são convencidas de que estaria tudo bem se não fosse o outro que tem a pele de cor diferente, se não fosse o outro que está pior do que ela, se não fosse o outro rendimento social, se não fosse o cigarro. São convencidas disso, quando na realidade estão fazendo um enorme favor para que essas formas de exploração e desigualdade permaneçam e sejam reforçadas. E, portanto, mas enfim, isto é, eu acho que um estudo em permanência, nunca estará esgotado. Achas que é o que precede a queda de um império? Eu preciso de um bocado de esperança. Eu também, eu espero bem que sim, e espero também, ou seja, da mesma maneira que como nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, a surgirem, apesar de tudo, movimentos cívicos que se começam a organizar para contestar todos estes tipos de intervenção e aquela ação do ICE inenarrável, como começa a aparecer dentro do Partido Democrata vozes muito atípicas para os próprios democratas. Eu acho que sempre dentro de cada onda de mal existe a gênese para o bem também, existe a gênese para transformar e um espírito de transformação e revolucionário, ou seja, que não quer tudo como está, mas quer de facto um futuro melhor. E isso não está perdido. É uma questão de relação de forças neste momento, mas não está perdido. Marisa, obrigado pela tua presença. Obrigada. Desculpa se fui chatinho aqui e ali. Não. Eu sei que está um frio de rachar. Tá. E a casa parece que está abaixo, está uma tempestade lá fora. Sim, que está. Agora, não sei se chegaste a ver um dos episódios anteriores, no final eu peço aos convidados para deixarem uma mensagem, olhar para a câmara, eu meto uma música fofinha em fundo e é o que quiseres, lição de vida, uma história, uma experiência, um apelo. Não sei se pensaste em alguma coisa. Não. Ou vai ser improviso? Não, é um bocadinho na linha daquilo que tivemos a falar e recuperar aquilo que eu estava a falar da servidão voluntária. Eu acho que é... Diz-me quando for, eu começo a gravar. Ah, ok. Eu já estava a gravar. Um corte e começa Ok, está bem. toda uma cena. Está bem. Então vá. Ok, vamos? Vamos. Acho que não há muita complexidade daquilo que é preciso. O que é preciso é mesmo não sermos cooperantes, não é? Com esta maldade que se instala, com a injustiça que se instala e, sobretudo, não deixarmos que essa subserviência e essa servidão seja feita de forma completamente acrítica. Eu acho que o que é preciso para haver mais esperança e mais capacidade de pensarmos um futuro em conjunto é mesmo o irmos fazendo a nossa parte e, ao mesmo tempo, estarmos atentos e intervirmos em movimentos que nos permitam respirar um bocadinho, mesmo debaixo d'água, em tempos em que o otimismo teima em fugir. Eu acho que temos a obrigação de manter esse otimismo aberto. Olha, estou com as mãos geladas. Eu tinha ali luvas para ti. Não, mas está bom. Couro. Está bom. Olha, espero que não tenha sido uma grande seca para ti. Não, o que é que achaste? Eu gostei. Vou ser honesto. Não, gostei. Não estou a ser honesta. Nós não nos conhecemos muito bem, mas eu normalmente digo mesmo o que penso.